Pastor, começou. Beleza. Estou ajeitando aqui o celular. Estou ajeitando aqui o outro celular. Tamo junto. Beleza. Aguardando os irmãos entrarem para poder nós estarmos cultuando e adorando o Senhor. Os irmãos que forem entrando aí, por favor, se manifeste aí. Mais uma noite na presença de Deus. Os irmãos que forem entrando, vão se manifestando, vão colocando aí um ok, um joinha. Né? Coloque aí para mim, né? Cristilene entrou, os irmãos estão entrando aí, coloque aí para poder saber se o áudio está legal, se o som está legal, se os irmãos estão conseguindo ver e ouvir bem. É muito importante esse retorno, para nós podermos saber aqui, né, e termos aí o feedback, saber se tá tudo legal, se está tudo ok. Os irmãos que estão entrando aí, comente aí, né? Comente aí como é que está aí os irmãos. Comente aí para nós aí. O áudio está legal? O som está legal? Por favor, comente aí em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, minha irmã Cristilene. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Como é que está o áudio aí, irmã Cristilene? Como é que está o som? Como é que está aí? Está dando para ver? Está dando para ouvir direitinho? Em nome do Senhor Jesus. Meu irmão Alcione, Deus abençoe. Os irmãos estão entrando, vai aí comunicando aí comigo, vão falando aí, vão conversando, vão se manifestando, para nós podermos saber se está tudo direitinho, se está tudo legal, né? Se os irmãos estão conseguindo ver e se os irmãos estão conseguindo me ouvir. Vamos lá? Coloque aí para nós aí, Está tudo direitinho? Irmã Cristilene, coloque aí os irmãos que vão entrando, colocando aí, para a gente poder saber se está tudo bem, se está tudo direitinho, em nome do Senhor Jesus. Está ótimo. Irmão Ivo, tudo ok, irmão Ivo, Deus abençoe, irmão Ivo. Deus abençoe, irmã Cristilene, irmão Sione, Deus abençoe a cada família, a família respectiva dos irmãos, né? Que Deus abençoe grandiosamente, sobremaneira, a vida de cada um. Os irmãos que vão entrando aí, vão se manifestando, para nós podermos vermos, para nós podermos aí lermos aí, né? Para nós podermos aí, olha aí na tela aí, ó, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Daniele Carvalho, a paz do Senhor, Daniele. Deus abençoe, Daniele, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a casa de vocês. Deus abençoe mais uma vez, feliz em poder estar aqui com os irmãos, para poder estarmos aqui juntos, conectados, ligados. A irmã Maria das Neves, Deus abençoe, irmã Maria, paz do Senhor. Irmã Gessileia, a paz do Senhor, minha irmã Gessileia. Deus abençoe, Ledilson, irmão Ledilson, a paz do Senhor. Né, o som está ótimo, legal. A Daniele também dizendo, está ótimo som. Então, irmãos, vão compartilhando aí, né, porque hoje nós temos a palavra de Deus para as nossas vidas, assim como tem acontecido nos outros dias. O Senhor quer falar ao meu, quer falar ao seu coração nessa noite. Estejamos sensíveis à voz de Deus, né? Estejamos sensíveis à voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos vão entrando, vão se manifestando para nós podermos saber aí se está tudo direitinho. Vamos orar ao Senhor e começarmos esse culto orando ao nosso Deus, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Irmão Elias, a paz do Senhor, meu amado. Deus abençoe, meu irmão Elias. Deus abençoe grandiosamente em nome de Jesus. Vamos estar orando ao Senhor então? Vamos lá? Pai, em nome do Senhor Jesus, entregamos as nossas vidas, ó Deus, em tuas mãos. Pedimos que venha nos abençoar, nos conduzir nessa noite em graça. Conduzir nessa noite, ó Deus, através da sua palavra, trazendo orientações necessárias para a nossa vida, ó Deus, para a continuidade da nossa vida aqui terrena, ó Deus, em serviço ao Senhor. Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, em meio aos louvores, o Senhor venha se manifestar, ó Deus. Entregamos assim as nossas vidas em tuas mãos, confiamos plenamente em ti, em nome de Jesus, ó Deus, amém e amém. Amém, irmãos?
Amém, amém. Temos aí mais ou menos aí 10 views. Esse número pode aumentar, então compartilha. Não esqueça de poder compartilhar a palavra do Senhor. Jesus está aqui, mas Jesus também está aí. Deus está conosco. A paz do Senhor, meu irmão Osmar. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Então vamos continuar cantando ao Senhor. Vamos seguir cantando e louvando ao nosso Deus. Vamos lá? Vamos declarar nessa noite que nosso Deus é santo? Vamos lá, assim, ó. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Mais uma vez, ao erguermos, vamos lá? Ao erguermos as mãos, adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, Senhor, digo és o meu louvor, só Tu és, todos dirão, sim, és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Ao erguer as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. És Tu, Senhor, digo és o meu louvor, só Tu és, todos dirão, sim, és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digo és o meu louvor, só Tu és, todos dirão, sim, és Tu, sim, és Tu. Amém, irmãos? Amém, louvado seja o Senhor. Os irmãos que vão entrando, vão se manifestando aí, para nós podermos identificá-los aqui. Os irmãos que forem entrando, vão colocando aí, né, na descrição, vai dando a paz do Senhor aí, para nós podermos te identificar,
nessa hora, para poder falarmos aqui, para poder te identificarmos e também matarmos a saudade, tá bom? Deus abençoe a todos, Deus abençoe você que está nos visitando nessa noite, que o Senhor continue te abençoando. És bem-vindo aqui em nosso meio. Nós estamos aqui num ambiente de culto, de louvor, de adoração a Deus, e fazemos tudo isso na presença do nosso Deus, na presença de Jesus Cristo, que está juntamente conosco nessa hora. Irmã Maria, irmã Nê, Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar seguindo, louvando e adorando ao nosso Deus? Vamos lá? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no ar. Porque Ele vive, eu não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. E quando enfim chegar a hora em que amor enfrentarei, sem me terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no ar. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no ar. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Só nós. Porque Ele vive, posso crer no ar. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, louvado seja o Senhor. A nossa vida, ela está nas mãos do nosso Deus, que vivo está. Louvado e exaltado seja o Senhor por isso. A nossa vida,
ela não está no nosso controle, mas está no controle de Deus. Está nas mãos do nosso Senhor, está nas mãos do nosso Deus. Por isso, eu digo para os irmãos, não há lugar mais seguro no mundo em poder se estar do que nas mãos de Deus, do que no centro da vontade do Senhor. Isso é com minha vida, isso é com sua vida. Estamos nas mãos do Senhor, estamos em Deus, em Jesus Cristo. Amém? Amém. Os irmãos vão entrando aí, vão se manifestando, para que nós possamos aí te identificar, para que nós possamos te ver, para que nós possamos aí juntinho glorificar o nosso Deus, tá bom? Você que está entrando aí, se manifeste, coloque aí, escreve algo aí para nós podermos te identificar, para que os irmãos possam te identificar nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Vamos seguir cantando ao Senhor? Vamos seguir louvando a Deus. Irmã Cirlei, Deus abençoe, glória a Deus, amém. Todo mundo aí, os irmãos ligadinhos aí. Irmã Maria Ribeiro, que eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. A irmã Maria Neves falando, seja bem-vinda, Alessandra Nunes. Seja bem-vinda, Alessandra. Deus abençoe você, tá bom? Deus abençoe grandiosamente. Vamos seguir cantando ao Senhor? A paz, a irmã Thaís chegou aí, ó. A paz, amém. Vamos seguir cantando ao Senhor? Bem bonito, bem alegre, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Com alegria, com alegria. Os que confiam, irmãos, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Vamos exaltar? Bem bonito, canta aí, canta aí. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. E autoridade, vamos lá. Autoridade e poder, e o domínio em tuas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Edivânia, paz, cale-se diante dele a terra, dobre-se joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, vamos lá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Vamos lá, os que confiam, bem bonito, canta daí. Os que confiam no Senhor, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. São como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. E autoridade, vamos lá! Autoridade e poder, domínio em tuas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre-se joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E aí, vamos lá? Então não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá.
Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Mais uma vez, vamos lá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não. Amém? Amém. Irmãos, não dá para viver sem Jesus. Não existe vida fora dele, né? Não existe vida fora de Cristo, né? A vida é ele, a vida está nele. Somente em Deus, somente em Jesus Cristo, nós temos vida e vida com abundância. Nós não vamos encontrar isso em nenhum outro lugar. Nós não vamos encontrar isso em nenhum lugar, em nenhuma pessoa, somente em Jesus Cristo, tá bom? Somente em Jesus, dele que procede fonte de vida eterna, no qual jorra dentro de você, no qual jorra dentro de mim. É a ele que nós rendemos todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação. Vamos seguir louvando ao Senhor? Os irmãos que vão entrando aí, vão compartilhando, irmãos, vão compartilhando a palavra de Deus, vamos levar ao maior número de pessoas possíveis, vamos compartilhando a palavra do nosso Deus. E você que está entrando aqui nessa live, vai se manifestando com um amém, vai se manifestando com a paz do Senhor, vai se manifestando com aleluia, mas se manifeste para que nós como igreja possamos te identificar, tá bom? Para que nós como igreja possamos te saudar, como nós como igreja possamos engrandecer o Senhor pela sua vida, em nome de Jesus. Então você que está entrando aí nessa noite, vai compartilhar, vai se manifestando, tá bom? Nós só conseguimos te ver se você se manifestar, tá bom? Então se manifeste aí para nós podermos te ver e assim louvar e adorar ao Senhor. Irmão Marcos César, Deus abençoe. Maiana, a paz do Senhor. Deus abençoe os amados irmãos que estão entrando aí juntinho, juntamente conosco, para poder engrandecer, louvar e bendizer o nosso Deus, que está aqui, que está aí, que está conosco, para poder recolher a nossa adoração. Eu tenho certeza que a nossa adoração, a minha, a sua, a nossa adoração, ela sobe nesta hora como um aroma suave nas santas narinas do nosso Deus. A nossa adoração agora está subindo como um incenso agradável, como um aroma suave ao Senhor. Erga suas mãos e adore, abre o seu coração e louva. Louve ao Senhor com cânticos, com expressões, aí mesmo na sua casa. Ah, pastor, mas eu estou na cozinha, e daí? Louve ao Senhor na cozinha. Pastor, mas eu estou na sala, não tem problema. Louve ao Senhor na sala. Pastor, eu estou no quarto deitado, e daí? Louve ao Senhor no quarto deitado. Mas louve, não deixe de louvar no conforto da tua casa aí, no descanso do seu lar. Você pode louvar, você pode engrandecer. Levar levantar as mãos ao nosso Deus em ações de graça, por tudo aquilo que Ele tem feito. Louvado e exaltado seja o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vamos seguir cantando ao Senhor? Vamos cantar ao Senhor mais um cântico? Vamos lá? Amém. Louvado seja Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado na vontade de crescer.
deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Mais uma vez, quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar a inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de ser, torno-me independente, deixo simplesmente ver. Lá não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver, não, longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Amém. Opa, que maravilha! Deus nos abraça, Deus nos envolve com laços de amor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a exaltação, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não podemos, como a irmã Thaís disse aí, né? Não podemos ficar fora, não podemos ficar longe do abraço, da presença de Deus. Nós não podemos, nós não fomos feitos para isso, muito pelo contrário, nós fomos feitos para poder estarmos na presença, para vivermos na presença de Deus. Nós fomos feitos para poder vivermos na presença de Deus. Quando Deus cria o ser humano, cria para poder viver na sua presença. Foi para isso que eu e você nós fomos criados. Foi para isso que nós fomos formados, para poder viver na presença de Deus. E o que aconteceu? No percurso da humanidade, lá em Adão, né, nós nos perdemos no caminho, nós erramos o alvo, nós pecamos. E aí, em Jesus Cristo, pela sua morte na cruz do Calvário, pagando um alto preço por mim e por você, rasgando a cédula que era contra nós, hoje
nós temos condições de poder vivermos na presença de Deus. Daí o termo religião, que vem do latim religare, né? Religação com Deus, ou seja, voltamos a ter contato com o nosso Deus, voltamos a poder desfrutar da presença de Deus e do contato contínuo por meio e através de Jesus Cristo. Nós precisamos, é por isso que as nossas orações, nós quando oramos, no final, nós costumamos a dizer, em nome de Jesus, amém. Por que em nome de Jesus? Porque Ele é o nosso mediador, o nosso intercessor, aquele que intercede por mim e por você junto ao Pai, o nosso advogado, aquele que está conosco, aquele que está à direita do nosso Pai. E Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou para que nós pudéssemos glorificá-lo, adorá-lo, bendizê-lo e buscá-lo na beleza de sua santidade. Ele foi o que conquistou tudo isso para nós, conquistou tudo isso por nós. Hoje nós estamos aqui, podendo estar em comunhão, celebrando ao Senhor. Mas lembre-se, tudo isso só é possível porque Jesus Cristo se entregou naquela cruz do Calvário. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, né, uma palavra para a nossa breve meditação nessa noite. Está em primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós estaremos fazendo a leitura a partir do capítulo de número 2. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Nós estaremos fazendo a leitura a partir do verso de número 1. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso de número 1. Irmã Marinete, a paz do Senhor, minha irmã Marinete, Deus abençoe. Irmã Maria Ribeiro, preciso do teu abraço. Irmã Cirlei, louvado seja o nome do Senhor. Cátia Lúcia, minha mãe, amém. Irmã Maria das Neves, amém, glória a Deus, amém, amém. Abriu aí, irmãos? 1 Timóteo, capítulo 2. Interessante, irmãos, que quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, Timóteo era um jovem pastor. E nós falamos aqui outro dia que as cartas paulinas, ela tem o intuito de doutrinar, orientar, instruir, né, instruir na sã doutrina e instruir contra os falsos ensinos da época. Isso acontecia, você vai perceber nas cartas paulinas, a preocupação do apóstolo Paulo, isso vai acontecer de forma periódica. Você vai ver nas cartas dele, você vai ver, né, a preocupação do apóstolo Paulo de poder estar vivendo a sã doutrina e a preocupação de poder se blindar contra as influências que entravam de uma forma muito sorrateira no meio da igreja, no que diz respeito aos falsos ensinos, por meio de falsos mestres, ok? Então, olha só que interessante. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele também não faz diferente. Ele continua tendo a mesma visão, continua usando do mesmo jeitinho, do mesmo modo da escrita, o mesmo jeitinho de poder estar doutrinando. Agora ele escreve para um jovem pastor. E essa preocupação que o apóstolo Paulo tinha era para poder também estar instruindo o jovem pastor no que diz respeito à igreja, ok? Mas também mostrando ao jovem pastor Timóteo para que ele pudesse se blindar, né, se prevenir também contra os falsos ensinos. E você vai perceber aqui instruções preciosas para o nosso dia a dia. O apóstolo Paulo aqui, ele está mencionando, está instruindo a um jovem pastor. E ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para poder entender a responsabilidade, o compromisso, o temor e o tremor, né, que era ser ministro da palavra. Então, olha só, o apóstolo Paulo, ele traz aqui ensinos preciosos para que pudesse haver
né, uma conscientização na sã doutrina e para que pudesse se blindar, se precaver, se prevenir contra os falsos ensinos que circulavam na época. Nada diferente, irmãos, daquilo que acontece nos nossos dias. Os tempos em que nós estamos vivendo é exatamente igual, né? No passado era assim, no presente é assim. Não acontecia também no passado essas doutrinas, as falsas doutrinas circulando, os falsos mestres, os falsos ensinos, os ensinos heréticos que entravam por meio da igreja, as falsas crenças, o gnosticismo, o docentismo religioso, enfim, lá atrás era assim. E hoje não é diferente, né? Hoje nós temos aí várias teologias circulando no nosso meio, né? Vários termos, inclusive, surgindo, moderno, pós-moderno, né? Que muitas vezes pode até trazer embaraços, mas para que nós possamos aí ter dificuldade na compreensão da palavra, né? Então o apóstolo Paulo ele tinha essa visão e ele sabia do peso, da responsabilidade de poder continuar conduzindo os irmãos na sã doutrina, né? Na sã doutrina. Interessante, irmãos, que nós vamos perceber aqui no capítulo 2 a orientação do apóstolo Paulo, né? Você vai perceber que muitas pessoas usam de várias estratégias para poder arrebanhar pessoas, para poder acontecer, para poder encher igrejas, para poder melhorar e aumentar o número quantitativo, né? Então, assim, existem várias e várias estratégias. Porém, quando nós reportamos a palavra de Deus, nós precisamos, irmãos, continuar fazendo aquilo que nós fomos instruídos a fazer. E aí, nós precisamos continuar com as mesmas práticas. E aí eu vou dizer aos irmãos, capítulo 2 de 1 Timóteo, capítulo 2, a instrução do apóstolo Paulo. Percebam, irmãos, que a preocupação do apóstolo Paulo não é com o uso de estratégias, não é em relação a estatísticas, não é. A orientação do apóstolo Paulo não é outra, senão, olha só que interessante, ó, capítulo 2 de 1 Timóteo diz assim, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Olha só, irmãos, se eu pudesse colocar aqui o segredo do Evangelho, se eu pudesse, é lógico que o Evangelho não há segredo e também não tem segredo, mas humanamente falando, irmãos, está aqui. Antes de tudo, perceba que o apóstolo Paulo traz orientação a Timóteo, e ele instrui a Timóteo, ele diz, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Irmãos, aqui existe uma dificuldade muito grande nossa, como seres humanos, em poder enumerar isso. Porque nós temos uma tendência muito grande a fazer tudo aquilo que está primeiro no nosso coração. Nós temos uma tendência muito grande a fazermos a tudo aquilo que nós temos vontade. E se não der certo, nós voltamos para poder orar ao Senhor. Existe uma tendência de nós procurarmos ir fazendo. E se acontecer alguma coisa errada, ou se alguma coisa der certo, ou se alguma coisa ou algo sair do controle, aí sim nós vamos usar das práticas de súplica, de oração, de intercessão. Interessante, irmãos, que exatamente aqui o apóstolo Paulo traz uma orientação para que nós possamos, existe aqui uma ordem natural do nosso relacionamento com Deus. Qual é a ordem natural? Primeiro de tudo, ore ao Senhor. Antes de poder fazer qualquer coisa, percebam que o apóstolo Paulo, ele tinha entendimento do assunto, a tal ponto dele dizer, exorto que se use a prática de súplica. Tem que praticar, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça. Irmãos, a oração precisa não ser a última, não pode ser a última coisa que nós precisamos fazer, muito pelo contrário. A oração precisa ser a primeira coisa que nós precisamos fazer. Por isso, irmãos, a orientação é não orar depois de ter feito tudo, não.
é orar antes de tudo. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Ore antes de tudo, depois faça. Mas ore. Primeiro busque a Deus. Primeiro busque ao Senhor. Primeiro vá à face de Deus. Primeiro dobre o seu joelho. Primeiro entregue-se ao Senhor. Primeiro pergunte se é a vontade dele. Se sim, depois haja. Não o contrário. Não podemos inverter essa ordem. Se nós invertermos essa ordem, nós vamos errar. Certamente nós vamos falhar. Irmãos, nós precisamos tomar a prática de, antes de tudo, colocar nas mãos do Senhor. Antes de podermos abrir a nossa boca, antes de poder falarmos algo, antes de poder agirmos, antes de poder se manifestarmos com algo, antes de qualquer coisa, antes das decisões, antes de executarmos qualquer plano, nós precisamos colocar diante do Senhor. Precisamos usar dessa prática. Não precisamos precisamos usar dessa prática. Irmãos, somos sabedores que precisamos orar. Mas quando se fala de evangelho, o evangelho, ele não é para os teóricos, mas para os práticos. Não é para aqueles que sabem, é para aqueles que fazem. Não é para aqueles somente que têm entendimento, mas aqueles que obedecem, que servem. Não é para aqueles que têm a teoria, mas é a prática. E o apóstolo Paulo, então, ele traz essa orientação. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Interessante, irmãos, que precisamos suplicar em nossas orações. Antes de tudo, precisamos orar. Antes de tudo, precisamos interceder uns com os outros. Interceder uns pelos outros. Precisamos usar, antes de tudo, ações de graça em favor de todos os homens. Aqui, irmãos, está uma outra orientação para o apóstolo Paulo, para nós podermos estarmos pensando nessa noite. Percebam que ele não pede, ele não traz orientação para poder orar apenas para os nossos, orar apenas para os membros da igreja, orar apenas para aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, orar apenas para aqueles que compõem a nossa família. Não, é em favor de todos os homens. Aí, olha só que interessante, é em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade. Aqui, irmãos, está uma orientação muito importante para nós. Nós, como igreja, nós temos um papel fundamental para poder estarmos orando, não somente pela igreja, não somente pela nossa vida, mas pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, pelos nossos vereadores. Ah, pastor, mas não entra nessa questão de política. Não estou entrando em política, não. Eu estou falando daquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. É responsabilidade nossa poder estar orando pelos nossos governantes. Quando a Bíblia diz em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, nós estamos vivendo não mais a era medieval, é uma era atual. Aqui é uma era democrática, o nosso país é democrático, então nós temos um presidente, não temos reis, nós temos presidente, e nós temos que orar para aqueles que se acham investidos de autoridade. Esse é um papel meu, esse é um papel seu. Antes de falarmos, antes de poder executarmos qualquer coisa, é papel nosso poder estarmos intercedendo, é papel nosso poder estarmos orando. Irmãos, nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos orar e entregar ao Senhor dia a dia a nossa vida, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, a nossa igreja. Precisamos orar pela nossa família? Claro que precisamos orar. Precisamos orar pelos nossos? Claro. Pelos irmãos? É óbvio. Mas precisamos orar por todos os homens. É o que a palavra de Deus nos exorta. Precisamos vivenciar isso, irmãos, a prática da oração. Somos um povo que oramos muito pouco. Sabemos que precisamos orar. Sabemos da necessidade da oração. Sabemos da importância da oração. Mas muitas vezes, de forma prática, nós fazemos muito pouco. Muito pouco. Não responde para mim, responde para você. Quanto tempo você tem usado de forma diária para falar com o teu Deus?
Quanto tempo você tem usado para poder se relacionar com Ele em oração? Não precisa responder para mim, responde para você. Irmãos, nós estamos vivendo em dias difíceis. Nós precisamos orar, nós precisamos entregar, nós precisamos falar com Deus, nós precisamos suplicar. Olha que o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo, e ele está dizendo, antes de tudo, o apóstolo Paulo tinha completo entendimento sobre o assunto. E ele está dizendo, antes de poder executar qualquer tarefa, de poder fazer qualquer coisa, primeiro ore, primeiro consulte a Deus, primeiro fala com o Senhor, primeiro você conversa com Ele. Aí sim, alinhando os pensamentos, alinhando a ideia, alinhando as vontades, você parte para poder executar. Mas antes de tudo, ore ao Senhor. É verdade que muitas vezes nós temos a tendência de inverter isso, essa ordem. Queremos fazer. Muitas vezes nós queremos agir, muitas vezes nós temos pressa, muitas vezes nós somos ansiosos, muitas vezes nós não queremos esperar, muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, muitas vezes nós queremos fazer da nossa vontade, muitas vezes nós queremos fazer da nossa maneira. Não é a forma com que a palavra nos orienta. Primeiro, nós precisamos falar, antes de tudo, com o nosso Deus. Antes de tudo, precisamos nos relacionar com Ele. Irmãos, a oração não é a última coisa a ser feita, é a primeira coisa a ser feita. Não podemos deixar a oração por último. Se nada der certo, eu vou orar. Não, muito pelo contrário. Antes de eu fazer, antes de executar, eu preciso consultar a Deus em oração. Interessante, irmãos, que muitas vezes nós temos, quando alguém fala assim para a gente assim, quando está acontecendo alguma coisa com alguém, que a gente não pode fazer nada, muitas vezes a gente tem o hábito de dizer assim, como eu já ouvi bastante, irmãos, eu não posso fazer nada por você, a única coisa que eu posso fazer é orar. Eu não posso fazer nada por você, a única coisa que eu posso fazer nesse momento é orar. Orar é a melhor coisa que nós podemos fazer. Interceder é a melhor coisa que nós podemos fazer. Clamar a Deus pela vida de um irmão é a melhor coisa que nós podemos fazer. Precisamos voltar, irmãos. Precisamos praticar. Precisamos buscar a face do nosso Deus. Antes de tudo. Antes de falar. Antes de agir. Antes de executar. Antes de irmos. Precisamos clamar ao Senhor. Precisamos pedir orientações do alto. E aí eu quero conversar com você nessa noite. Você tem orado? Você tem falado com Deus? Você tem conversado com seu Pai? Você tem entregado a sua vida a Ele? Você tem dialogado? Você tem falado para Ele onde estão as suas dores, os seus sofrimentos, as suas amarguras, as suas decepções? Você tem mostrado para Ele as suas feridas? Você tem falado com o teu Deus? Irmãos, essa é a prática. Precisamos voltar a essa prática. Oração. Se você for pegar aqui, você vai perceber, né, a vida do apóstolo Paulo de oração. Se você for pegar os profetas falando com Deus, se você for pegar aqui os apóstolos falando com Deus, irmãos, práticas de orações, súplicas, nós precisamos, irmãos, praticar isso. O evangelho é praticado, não é só apenas entendido de forma teórica, não, ele é compreendido e executado. Ah, irmãos, somos evangélicos, somos cristãos, somos servos, mas temos falado pouco com Deus, temos orado tão pouco, temos intercedido tão pouco. Muitas vezes somos tentados a orar apenas pelos nossos interesses, pelas nossas vontades, por aquilo que nós queremos que aconteça. Não, o que o apóstolo Paulo orienta é, antes de tudo, orar ao Senhor em favor de todos os homens, na mesma intensidade,
Por isso ele coloca súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Tudo na mesma intensidade. Tudo na mesma intensidade. Tudo. Independentemente quem nós estejamos orando, mas é na intensidade. Irmãos, pelos conhecidos, por aqueles que nós não conhecemos, por aquilo que vê, por aqueles que nós vemos, por aqueles que nós não vemos. Interceder de igual modo a todos. Por exemplo, eu estou vendo aqui a notícia aqui do irmão Wilson. Meu cunhado já está em casa, obrigado pelas orações. Olha só que interessante. Outro dia, o irmão Wilson levantou aqui oração pela esposa e pelo cunhado. Nós, como igreja, é o nosso papel de orarmos na mesma intensidade, mesmo sem conhecer o cunhado, mesmo sem conhecer a esposa do irmão Wilson. É papel nosso, é papel meu, é papel seu, é papel nosso como servo. Estarmos orando na mesma intensidade. Antes de tudo, irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele nos orienta. Antes de qualquer coisa, precisamos orar. Interessante que nós vamos perceber aqui, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Olha só que interessante. Para que vivamos uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. A oração faz isso conosco. Nos permite ter vida mansa, tranquila, pois a oração nos enche de paz. Irmãos, quando nós estamos orando, por que a oração ela precisa ser feita antes de tudo? Porque nós oramos e nós falamos com um Deus santo, soberano, criador de todas as coisas. Um Deus que se assenta no trono, um Deus que governa o universo, um Deus que tem um controle na palma de suas mãos. Um Deus que é inigualável, onipresente, onisciente, onipotente. Um Deus que vive eternamente, que não tem início, que não tem fim, que não foi criado, que não foi gerado, muito pelo contrário, onde tudo foi criado e gerado por Ele. Um Deus que é imutável, glorioso, um Deus grandioso, poderoso, alfa, ômega, um Deus que governa todas as coisas, que não é pego de surpresa por nada, um Deus que é maravilhoso, um Deus santo, justo. É esse Deus. Por isso, antes de tudo, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Eu e você, nada sabemos, nada conhecemos. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender, antes de tudo, colocar diante dEle. Quando eu coloco diante dEle as minhas súplicas, as minhas orações, as minhas intercessões, eu sou trabalhado de forma interna, onde eu sou aliviado, aonde a ansiedade do meu coração ela é mortificada, aonde eu começo a ter paz, eu começo a descansar a minha alma, eu começo a ter a certeza de que Deus vai agir no momento certo. No momento certo Ele vai operar, e eu começo a trazer então descanso à minha alma. Eu não fico preocupado, eu não fico nervoso, eu não fico ansioso, eu não fico temeroso, eu não fico com medo, eu não tenho fobia. Por quê? Porque tudo está nas mãos do nosso Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos usar as práticas da oração antes de tudo. Por que antes de tudo? Porque não é a minha vontade, não é a sua, mas é a do Senhor. Percebe-se que, já pensou? Se fossem executadas todas as nossas vontades? Já pensou? Se fossem feitas todas as nossas vontades? Certamente, nós não estaríamos aqui. Quantas vezes você pediu coisas a Deus que, se Deus te desse, você se perderia? Por isso, precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor.
pois a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Para mim e para você. Eu e você, nós somos chamados para poder orar ao Senhor, dialogar com Deus, consultar ao Senhor. Vai sair para a batalha? Antes da batalha, ore. Não espere se ferir na guerra para poder voltar orando. Não. Antes da batalha, ore ao Senhor. Antes de tudo, converse com Deus. Vai sair para a guerra, vai sair para a luta. Antes de sair para a guerra e para a luta, ore ao Senhor. Não espere no meio da batalha para poder orar. Não, não faça isso. Antes de tudo, ore ao Senhor. Ore antes de sair de casa. Entregue ao Senhor a sua vida. Entregue ao Senhor o seu dia. Acorde uns minutinhos antes para poder entregar ao Senhor, antes de tudo, a sua vida. Ah, meus irmãos, precisamos viver essa prática de oração. Precisamos interceder uns pelos outros e termos contato com o nosso Criador de forma diária. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Nós não fomos chamados para poder sermos apenas sabedores, termos conhecimentos teológicos. Nós não fomos chamados apenas para poder sermos alguém no culto. Não, nós fomos chamados para nos relacionarmos com Deus e poder fazermos a vontade do Senhor. Irmãos, vamos orar. Vamos orar mais. Vamos interceder mais. Vamos clamar mais. Oração não é gastar tempo. Oração é investir tempo. Oração é onde o tempo para você falar com Deus. A oração é onde nós desconectamos desse mundo para se conectar com Deus soberano. Moisés, ele tinha uma prática. Ele subia ao monte para poder orar. Ele subia ao monte para poder falar com Deus. Ele separava um tempo para isso. Ele separava um tempo, e nesse tempo ele não era incomodado. Era exclusivo para se relacionar com Deus. Você tem separado um tempo exclusivo para Deus? Você tem dado tempo para poder se relacionar com o Senhor? Você tem feito isso de forma diária? Você tem falado com Deus? Você tem orado? Irmãos, é tempo de nos fortalecermos. E a prática da oração é onde eu e você somos fortalecidos. É tempo de relacionarmos com Deus. É tempo de conversarmos com o Senhor. É tempo de poder dialogarmos com o nosso Deus. Você quer ter intimidade com Deus? Tem muitas pessoas que querem ter intimidade com Deus somente em meus louvores. Não. A intimidade com Deus, ela passa pelo crivo da oração. Ela passa pela oração. Se eu não tenho oração, eu não tenho intimidade. Como é que eu posso ter intimidade com alguém se eu nem converso com esse alguém? Como é que eu posso ter intimidade com Deus se eu não dialogo com Ele? Como que eu posso ter intimidade com Deus se eu não falo com Ele? Se eu não converso com Ele? Eu não posso. Nós não fomos chamados para poder fazermos com que as nossas orações sejam mecanizadas, não. Fomos chamados para conversarmos, dialogarmos, sermos sinceros, transparentes, honestos, para colocarmos nosso coração diante do Pai, para que nas orações a nossa alma possa ser desnuda diante de Deus e assim permitir com que Ele venha sondar. Na oração você fala, mas na oração você ouve, porque a oração ela não é um monólogo, ela é um diálogo, ela é uma conversa. Você fala, Deus escuta. Você fala o que você precisa falar, Deus fala o que você precisa ouvir. Eu e você, nós somos chamados para se relacionar com esse Deus, para buscá-lo através da oração e também para estarmos orando por todos os homens, pelas nossas autoridades eclesiásticas, pelas nossas autoridades civis. Nós precisamos orar, nós precisamos interceder, nós precisamos clamar a Deus uns pelos outros.
prática. Cristão, como cristão, nós precisamos orar. Porque sem oração, nós estaremos mortos. Pois a oração é que vai oxigenar a nossa alma, o nosso coração. É na oração que o sangue é bombeado pelas veias do nosso corpo, da nossa alma. Irmãos, quero dizer para os irmãos nessa noite, precisamos termos definitivamente vida de oração, prática de oração. Não só sermos sabedores, precisamos fazer isso de fato e de verdade. Que eu e você, antes de tudo, possamos orar. Antes de tudo, possamos entregar a Deus as nossas vidas. A você, meu amigo, a você, minha amiga que está nos visitando nessa noite, antes de tudo, ore. Antes de tudo, interceda. Antes de tudo, coloque diante do Senhor seus desejos, seus anseios, as suas necessidades. Pois Deus quer ouvir os anseios do teu e do meu coração. Precisamos falar, precisamos colocar diante do nosso Deus. Irmãos, o que diferencia o Evangelho de todas as outras religiões que possam circular no nosso meio, diante de todas as outras doutrinas que possam circular no nosso meio, é que o Evangelho, nós falamos isso, não é um sistema, mas o Evangelho se trata de uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E como o Evangelho se trata de uma pessoa, que é Jesus Cristo, o nosso Deus, ele é um Deus pessoal. Um Deus pessoal. Um Deus que está presente. Um Deus que morreu, mas um Deus que ressuscitou. Um Deus presente, um Deus ativo, um Deus vivo. Um Deus vivo que está no meio da igreja. Um Deus vivo que está com o seu povo. Um Deus presente. E aí está a diferença de várias outras doutrinas que possam circular no nosso meio. É de que não é um sistema. Por se tratar de uma pessoa, essa pessoa é um ser vivo, essa pessoa estar vivo, acaba se tornando um Deus pessoal, de relacionamento. Um Deus que fala, mas um Deus que ouve. Um Deus que ouve, mas um Deus que fala. Por isso, irmãos, nesse relacionamento, nós temos que ter a consciência, a convicção, a certeza com que as nossas orações, elas verdadeiramente sim, elas passam do teto e elas chegam até o trono da graça. Chegam até aos ouvidos de Deus. Fale o que está no teu coração e ouça o que Deus tem para dizer a você. E saiba que Deus, Ele quer te orientar, assim como Ele quer me orientar. Por isso, antes de tudo, é um papel nosso, dever nosso, falar com o nosso Criador, pois Ele sabe de todas as coisas. Por isso, irmãos, a nossa palavra aqui nessa noite é oração. Ore, fala, coloque, interceda. Ajoelhe, se entregue diante de Deus e deixa Ele falar ao seu coração. Somos cristãos e nós dependemos da oração para continuarmos a nossa caminhada. Não caia na armadilha de que você pode. Não caia na armadilha de que você sozinho consegue. Não caia na armadilha da autoconfiança. Não. Se tratando do Evangelho, nós não somos autoconfiantes. Somos dependentes, carentes de Deus. Precisamos da orientação dele para poder continuarmos a nossa jornada. Que eu e você possamos vivenciar as práticas da oração. Isso, irmãos, não é só de forma coletiva, mas práticas individuais. Não é somente de forma coletiva,
no meio da igreja, mas é o nosso dia a dia. É no nosso quarto. Existe quando nós trancamos a porta do nosso quarto. Existe um céu aberto. Existe um céu aberto para os quartos de oração. Existe o céu aberto para os quartos de oração. Lógico, é uma metáfora, quarto de oração, mas ela pode ser a sua sala, ela pode ser a sua cozinha, ela pode ser durante andando. O seu quarto de oração pode ser durante a sua caminhada na rua. O seu quarto de oração possa ser no momento que você esteja trabalhando. Mas não pare de poder orar. Não pare para poder falar. Não deixe de falar com Deus. Não deixe. Irmãos, nós temos o povo de Deus de forma muito nítida, nós temos visto. Sabemos muito de Bíblia. Executamos muitas tarefas, muitos ministérios, muitos títulos, muitos afazeres, muito serviço na obra do Senhor. Mas nós temos falado tão pouco com Deus. Não podemos inverter essa ordem. Precisamos primeiro falar com Deus, para que depois possamos fazer qualquer outra coisa na nossa vida. É importante, irmãos, é importante separarmos um momento para colocarmos diante de Deus a nossa vida. Muito importante. O apóstolo Paulo, antes de tudo, exorto. Olha que não era um pedido, era uma exortação. Não era apenas era um pedido, é um conselho. Não, é uma exortação. Exorto que se use a prática. Exorto para que se use a prática. Aqui é uma exortação, não é um pedido. Não é só um pedido. Não é, é uma exortação. Exorto para que se use a prática da oração. Olha aí, irmãos, para a minha vida e para a sua vida. Que eu e você possamos orar. Que eu e você possamos entregar. Que eu e você, antes de tudo, possamos falar com Deus. Pois somos dependentes. Eu não sei qual caminho tomar, você sabe? Eu não sei qual orientação tomar, qual caminho a seguir, você sabe? Eu não sei para onde ir, você sabe? Eu não sei. Eu não sei o que fazer, você sabe? Eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, você sabe? Eu não sei. Mas o nosso Deus, Ele sabe. O nosso Deus sabe. Por isso, precisamos colocar diante dele. Podemos fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Que Deus nos abençoe grandiosamente. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a minha vida. Que Deus abençoe as nossas vidas, nas nossas decisões, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nas nossas igrejas. Que Deus abençoe, que Deus nos oriente, que Deus nos capacite, que Deus nos dê sabedoria. Por isso, precisamos orar mais. Ah, pastor, eu quero orar, mas eu não tenho vontade. Se você não tem vontade, ore. Ore até Deus dar vontade. Se você está com pouca vontade de orar, ore até Deus dar mais vontade. Se Deus continuar te dando vontade de orar, ore ainda mais. Ore ainda mais. Somos dependentes, irmãos. Somos carentes. Somos necessitados de falar com o nosso Deus. Irmãos, dialogar com Deus. Abra o seu coração. Fale com Ele. Interessante que a oração nos permite fazermos aonde nós estivermos, independente do lugar, independentemente da onde nós estamos. Se é na igreja, se é no monte, se é em casa, se é no trabalho, se é na rua, se é na cozinha, se é no quarto, se é na sala. Não é nesse monte, não é em outro monte, mas importa que venhamos fazer em espírito e em verdade. Ou seja, não importa o lugar, o importante é sermos transparentes, o importante é sermos sinceros, o importante é sermos honestos conosco mesmo, nas palavras que nós vamos usar, sem mecanismo,
sem palavras feitas, sem palavras de efeito. Precisamos ser sinceros, transparentes, honestos e deixar com que o nosso coração flua e que os nossos lábios reproduzam o clamor do nosso coração. Eu e você precisamos orar uns pelos outros, por todos os irmãos. Momentos de pandemia, momentos de luta. Mas essa palavra, irmãos, não é porque estamos passando por essa dificuldade. Não, é em todos os momentos, é em todas as situações. Prática de oração, todos os dias, continuamente, diante do nosso Deus. Pois os céus são para aqueles que têm intimidade. E a intimidade passa pela oração. Precisamos, irmãos, orar mais. Essa é a palavra nessa noite. Para mim e para você, antes de tudo. Reproduza isso. Ore você. Que eu e você possamos orar, possamos interceder, possamos orar mais, possamos dobrar os nossos joelhos. Irmãos, não existe lugar mais alto que um ser humano possa estar quando ele se encontra de joelhos, face a face com Deus. Não existe um lugar mais alto que um ser humano possa estar quando ele se encontra de joelhos, face a face com Deus. Que eu e você possamos nos derramar na presença do Pai, em nome de Jesus. Que Deus assim nos abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Quero orar ao Senhor. Antes de poder estarmos orando, continue orando, continue intercedendo pelas situações que nós estamos vivenciando. Continuemos orando uns pelos outros. Pedidos de oração estão sendo feitos aqui. Pedidos de oração são feitos no grupo. Vamos estar orando, vamos estar intercedendo por toda essa situação que nós nos encontramos. Vamos estar colocando diante de Deus a nossa vida. Vamos estar colocando diante de Deus, né, todos os homens, a nossa liderança, a liderança da igreja, a liderança, né, governamental, né? Vamos estar orando pela nossa presidência, pelos nossos governantes, vamos estar orando, vamos estar intercedendo uns pelos outros, vamos estar intercedendo pelo país, vamos estar intercedendo pela nação, vamos estar intercedendo pela terra, pelo planeta Terra, vamos estar orando pelo mundo. Esse é um papel meu e seu, né? Através da oração nós podemos alcançar o mundo, nós podemos alcançar os povos, nós podemos chegar a lugares aonde, né, se fosse por outro meio, nós jamais poderíamos pensar que pudéssemos chegar e alcançar, mas através da oração você pode. Não existe espaço geográfico que possa interferir na oração, muito pelo contrário, né? Não existe espaço geográfico para a oração, não. Você pode orar por qualquer um, em qualquer lugar do planeta Terra, você pode interceder uns pelos outros. Esse é o nosso papel meu, papel seu. Vamos orar ao Senhor, vamos interceder, possamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelas famílias enlutadas, né? A irmã Neuza faleceu, né? Vamos estar orando pela família da irmã Neuza, vamos estar pedindo ao Senhor, intercedendo pela família enlutada, né? Pelos nossos irmãos, pelas famílias enlutadas da nossa igreja, vamos continuar orando, vamos continuar intercedendo, vamos continuar, né, orando ao Senhor, vamos clamar ao nosso Deus, né? Vamos pedir, né? Vamos estarmos aí verdadeiramente nos colocando nas brechas pela vida dos nossos irmãos, para que o Espírito console, para que o Espírito Santo console, para que o Espírito Santo age, para que o Espírito Santo possa fortalecer. Esse é o papel meu, esse é o papel seu. O papel como igreja é poder estar intercedendo e colocando diante de Deus as nossas vidas. Vamos estar orando uns pelos outros, vamos estar orando. O pastor Paulo hoje colocou um comunicado na igreja sobre o trabalho que está sendo feito, né, para poder estarmos aí gradativamente voltando aos trabalhos da igreja. O pastor Paulo, quando colocou lá um informe lá, né, lá no grupo da igreja, ele trouxe um informe lá para a gente poder, né,
orar, para nós podermos estarmos orando. Existe um trabalho que está sendo feito para que nós possamos voltar de forma gradativa, né? Existem preocupações, né? Existe uma série de recomendações. Então, nisso tudo, qual é o nosso papel? Antes de tudo, orar. Antes de tudo, interceder. Então, o nosso papel é esse, estarmos orando e intercedendo uns pelos outros. Os pedidos de orações que eles surgem aqui, não surgem para que a gente possa ser sabedores do que está acontecendo, não. Eles surgem para que nós verdadeiramente possamos orar, interceder, clamar a Deus e entregar a vida dos nossos irmãos. Tá bom? Quero agradecer aos amigos que estão aqui conosco nessa noite. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus continue abençoando a sua vida, te fortalecendo, agindo com poder e graça. Você sempre será bem-vindo aqui no nosso meio. Receba o nosso abraço fraternal, né, virtual, né, receba o nosso carinho, né, em nome do Senhor Jesus. E aí sim, quando tudo passar, nós queremos, né, ser visitados por vocês. E aí nós teremos um grande prazer de poder estar dando um abraço caloroso, né, afetivo em cada um dos irmãos. Ficaremos muito felizes com a presença física dos irmãos quando nós voltarmos. E quando tudo estiver em segurança, será uma alegria, um prazer poder receber cada um de vocês lá, tá bom? Irmãos, vamos estar orando, vamos estar intercedendo, vamos estar falando com Deus. Feche seus olhos. Logo após essa oração, nós estaremos impetrando a bênção e agradecendo ao Senhor por mais essa noite de live na presença de Deus, que tem nos sustentado, tem sustentado o seu povo, tá bom? Tem derramado graça sobre as nossas vidas, alimento diário. E hoje nós conseguimos, né? Se nós estamos aqui, é porque Deus tem dado de graça e misericórdia para com a nossa vida, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos onde você estiver. Vamos orar no Senhor. Meu Deus, nessa noite, obrigado pela sua palavra. Queremos pedir ao Senhor que nos ensine que, antes de tudo, antes que venhamos fazer qualquer coisa, precisamos entregar a nossa vida em tuas mãos. Antes de tudo, precisamos orar. Antes de tudo, precisamos interceder. Meu Deus, perdoe por muitas vezes nós sermos afobados, ansiosos, muitas vezes somos desesperados. Muitas vezes, ó Deus, nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Por isso, muitas vezes, fazemos a nossa maneira. Tenha misericórdia de nós. Perdoe pelos nossos pecados, perdoe pelas nossas faltas, pelas nossas ansiedades, inquietudes, de querermos tudo tão rápido, Deus. Nos ajude, Deus, antes de tudo, poder consultar o Senhor, para que possamos assim descansar. E para que possamos assim, Deus, entender que tudo acontece no seu tempo, não no nosso. Deus, nos ajude. Tire os anseios da nossa alma. Refrigera, Deus, nosso coração nesse momento. Ó Deus, tira toda angústia, toda ansiedade, todo nervosismo, toda fobia. Ó Deus, tira todo desespero de poder querer fazer as coisas acontecerem o mais rápido possível. Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos descansar em Tua presença e entender que o Senhor age no tempo certo. Pois quando nós lemos em Eclesiastes capítulo 3, existe tempo para tudo. Oramos ao Senhor, Deus, e nós descansamos, porque entendemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Entregamos assim as nossas vidas em Tuas mãos. Entregamos assim todo o nosso ser a Ti. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude a vivermos na prática, Deus, da oração, a falarmos contigo a todo instante. Oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Estenda a sua mão. Receba a bênção do Senhor aí, no seu lar, ou onde você estiver, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Teu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, sobre a sua casa,
sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face dessa terra, não somente agora, mas para todo sempre. E todo o povo de Deus diz: amém. Irmãos, Deus vos abençoe grandiosamente. Fiquem todos na paz de Cristo. Deus abençoe. Foi muito bom poder estar com vocês aqui nessa noite. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz.